presença de Deus, mais uma vez, celebrando o nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu João. Nós estamos numa série de pregações no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, e hoje nós estaremos estudando o capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Na tão conhecida história, Jesus purifica o templo. Então abra comigo. Faz. Amém? Capítulo de número... Capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Eu sei que hoje está calor, mas faça uma forcinha, eu não vou me demorar. Para você não ir ao banheiro enquanto eu estiver pregando, tá? Nem vá beber água. Eu não sei se você tem problema de idade, né? Igual o pastor Gesiel, você está liberado se eu quiser ir lá beber água, tá, pastor? Só o pastor Gesiel. Então preste atenção naquilo que Deus quer compartilhar conosco. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 13 a seguir. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorregue de cordéis, lançou todos para fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores ou dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. E os seus discípulos, lembrando-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará ou me consumirá. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostrará para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhe dissera, e creram na escritura e na palavra de que Jesus havia dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia que havia no homem. E você diz amém. O tema da nossa série de pregações é o Deus que se fez carne. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós usaremos o tema sinais messiânicos. Nós estamos diante de um texto muito conhecido e talvez mal interpretado por nós, porque todas as vezes que você lê esse texto, você pode ficar com uma impressão errada a respeito de Jesus. Não precisa ligar para mim não, pai. Tá tudo ok. Nós ficamos com uma impressão errada a respeito de Jesus. Mas o que é interessante é que na introdução desse texto, ou no primeiro versículo, você está observando que nós estamos diante de uma festa.
Era comum naqueles dias, pelo menos uma vez por ano, o povo de Israel sair das suas casas, aqueles que não moravam em Jerusalém, irem até Jerusalém para participar das 3 principais festas de Israel. Agora, o que talvez você não saiba, que essa lei, ela era uma lei restrita, não era para todos que moravam em qualquer distância. Segundo a lei de Deuteronômio, você tinha como padrão 30 quilômetros. Quem morava a 30 quilômetros de Jerusalém tinha como obrigação ir ao templo uma vez por ano. E eles alguns levavam seus animais para serem sacrificados, outros levavam dinheiro para poder chegar no templo e comprar ali a pomba, comprar a ovelha, comprar o animal para ser sacrificado. Quando Jesus chega no templo, ele contempla ali aqueles vendilhões, aqueles cambistas, vendendo e comprando animais. Você chegava com o seu animal, eles desqualificavam o seu animal para poder vender um deles. Ou se você não tivesse com a moeda, que era a moeda do templo, você também não poderia, você deveria trocar a moeda pela moeda do templo, e eles desvalorizavam assim a sua moeda e supervalorizavam o dinheiro deles. Nessa época, em Jerusalém, morava aproximadamente 25 mil pessoas. Só que nos dias de festa, em Jerusalém, nós tínhamos aproximadamente 180 mil pessoas participando daquelas grandes celebrações. Estima-se que pelo menos 200 mil sacrifícios eram feitos em cada festa anual em Israel. Era uma grande festa. Só que eles haviam transformado, como o próprio texto diz, o templo em covil de ladrões. E eles estavam já vivenciando isso há mais ou menos 25 anos, porque Anás e Caifás, principalmente Anás, ele teve 5 filhos, e os 5 filhos de Anás se tornaram o sumo sacerdote, ou exerceram o sacerdócio em Israel naqueles tempos. E ele pega o seu genro e faz dele também sumo sacerdote, que no caso é Caifás. Havia uma grande corrupção no templo, havia comércio dentro do templo, e eles estavam fazendo isso no lugar errado, não estavam fazendo no lugar que era determinado, estavam fazendo no pátio dos gentios. Tudo estava errado ali. E a gente é tentado a ler esse texto e pensar que Jesus derruba lá as mesas, faz um chicote, manda os animais embora. E o texto, ele é interessante, que quando chega perto das pombas, ele não faz nada com as pombas, ele pede para aqueles que estavam com as pombas tirarem também as pombas daquele lugar. Agora vamos entender melhor esse texto. Quando você lê o versículo 17, a gente tem a primeira pista por que Jesus vai fazer todo esse movimento, por que ele vai expulsar dali os cambistas. Mas eu vou colocar uma interrogação na tua mente. Se Jesus quer tornar o templo obsoleto, por que então ele faz todo esse movimento? O templo vai ser inutilizado, os sacrifícios vão acabar. E por que então ele faz todo esse movimento? Se aquele templo ia ser derribado mesmo. A gente vai ter a primeira pista disso no versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, me devorará. E a primeira verdade desse texto que nós aprendemos é que Jesus, ele não veio moralizar o templo, porque dá a impressão de que ele quer moralizar o culto. Não é assim, pastor Silvio? Parece que ele quer colocar ordem. Vocês estão no lugar errado, cambista. Há necessidade realmente de trocar moeda, só que é lá fora. Caifás e Anás, vocês não são sacerdotes, vocês nem são sumos sacerdotes, vocês não podem estar ministrando na casa de Deus. Quem deveria estar ministrando aqui é João Batista, porque ele era descendente de Arão.
Mas foi para o deserto por essa razão que Jesus diz que desde João Batista o reino de Deus é tomado à força. Por quê? Porque eles se apropriaram do templo. Se Jesus fosse moralizar o templo, ele ia fazer isso. Mas então o que Jesus estava fazendo? Jesus estava usando o profetismo do Antigo Testamento. Fala para o irmão que está ao lado para ele aprender. Profetismo do Antigo Testamento, fala para ele. É uma encenação profética, vamos dizer isso? Encenação profética. Jesus estava encenando a respeito do seu propósito. Há uma mudança aqui. E ele começa a mostrar isso no casamento. Olha, não adianta mais se purificar, e há algo novo que está, ele simboliza isso no vinho, há algo novo que vai acontecer. E aqui ele está dizendo, esse templo, esses sacrifícios, eles vão ficar para trás. E para mostrar esse novo tempo, ele faz essa encenação profética. E como a gente vê isso no Antigo Testamento, pastor? Quando Deus manda Osés casar com uma prostituta. Vai lá e casa com a prostituta. O profeta vai e casa com a prostituta. O que é isso? Encenação profética. O que Deus estava dizendo para Israel? Vocês fizeram isso comigo. Vocês se inclinaram aos ídolos. Vocês se casaram com os ídolos. Vocês estão se prostituindo. E aí o profeta vai lá e faz uma encenação profética. Deus faz isso também com Jeremias. O povo foi levado do cativeiro. Ele fala assim, ó, vai lá e compra aquela terra lá do teu primo lá em Jerusalém. Mas a terra está desolada. Como que eu vou comprar uma terra? Vai lá e compra a terra que está desolada. Porque ele está mandando o profeta comprar a terra. Porque ele queria fazer uma encenação profética. Para falar do quê? Para falar da restauração que ele faria na casa de Israel. Outro exemplo do profetismo hebraico, Isaías. Deus então, falando que traria juízo sobre os assírios, manda Isaías andar nu em Jerusalém por 3 anos. Isaías anda de nádega de fora na cidade de Jerusalém por 3 anos. Aí a gente chega em João capítulo 2. Jesus chega no templo, ele não quer moralizar a religião, ele está dizendo, tudo isso vai ficar para trás. Então ele faz uma encenação profética, derruba tudo e vai dizer, a minha casa agora será chamada casa de oração para todos os povos. Então o problema do texto não é de ira. O problema do texto é que Jesus está dizendo, o novo está chegando, o novo está se instaurando. Tudo isso aqui não serve para nada, tudo isso aqui é obsoleto. Há algo novo de Deus para vocês. E a primeira grande lição que a gente aprende é que Deus está mudando de endereço. Deus está mudando de endereço. Por isso Jesus derruba tudo. Porque Ele está encenando profeticamente que o novo de Deus está chegando. Primeira aplicação que eu quero fazer para você, irmão. Todas as vezes que Deus vai fazer algo novo, primeiro Ele precisa colocar aquilo que você chama de ordem em desordem. Colocar para fora aquilo que não serve mais na sua vida, para que o novo do alto se estabeleça na sua vida. Nunca queira reter na tua vida que Deus tem como propósito instaurar algo novo. Então Ele precisa fazer uma bagunça santa. Aí a gente aqui aprende aquela frase que eu tanto digo ela aqui: quando tudo parece dar errado, acontece coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Sabe por que você chegou até aqui?
Sabe por que você está sendo sustentado pela mão forte de Deus? Porque Deus colocou em desordem tudo aquilo que precisava ficar em desordem. Porque tudo que Deus precisar colocar em desordem na tua vida, Ele vai colocar. Porque todas essas coisas são abaláveis. Somente aquilo que é inabalável vai permanecer na tua vida, para a glória do nome de Jesus. Então agora eu entendi o texto, porque que Jesus faz essa bagunça toda. Então Jesus não está virado, Jesus estava dramatizando e acenando para o povo, sinalizando para o povo que algo novo estava começando. O velho vinho, ou a velha aliança, ela está dando lugar agora, se materializando com a nova aliança. Deus muda de endereço. E olha o que a Bíblia diz. Olha a acusação que fizeram a Jesus, mas era cheia de verdade, em Marcos 14:58. Nós ouvimos dizer: eu derrubarei esse templo, construído por mão de homens, em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. Jesus, ele muda de endereço. Ele no Antigo Testamento se manifestava no jardim. À tardezinha ele aparecia para Adão, falava com Adão. Depois ele vai para o tabernáculo. Depois eles constroem o templo. E pega essa ideia: Deus nunca mandou eles construir templo, assim como ele nunca quis rei sobre Israel, mas ele concedeu o desejo do povo. Concede rei, concede templo. E ele sai agora do templo e se faz carne em Jesus. E agora ele se faz templo em mim e em você. Ele habita em mim e habita em você agora. Deus dessa forma muda de endereço. Quem é a habitação de Deus agora? É você. Você é a habitação de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre sermos habitação de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a seguir: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário? Essa palavra aqui, santuário, é a palavra naos. E naos no templo era o lugar mais sagrado do templo, era o santo dos santos, era onde Deus manifestava a sua presença. O que eu quero dizer? Você é templo de Deus e nós somos a habitação daquilo que é mais sagrado. Se existe um lugar que Deus se manifesta, é em você, porque você é santuário dele. O mais sagrado habita em você. Nós somos santuários de quem? Do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi dado por Deus. E vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Com o meu corpo eu difamo o nome de Deus, com o meu corpo eu glorifico o nome de Deus. A pergunta que eu faço para você é: o que você está fazendo do teu corpo? Eu vou repetir: com o meu corpo eu glorifico o nome de Deus, mas com o meu corpo eu também difamo o nome dele. A pergunta que não quer calar: o que nós estamos fazendo do nosso corpo? Eu estou profanando o nome de Deus ou glorificando o nome de Deus? Paulo ainda diz no capítulo 6, versículo 19, respondeu, ou melhor, João diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. O grande problema é que nós somos extravagantes na carne e tímidos no espírito, quando na verdade nós deveríamos ser extravagantes no espírito e tímidos na carne. Por acaso, se você entrou aqui hoje extravagante, você tem que perceber isso, irmão. Você está extravagante na carne.
E quando eu estou extravagante na carne, o meu corpo não glorifica a Deus, mas difama o nome dele. Eu vou repetir. Quando eu estou extravagante na carne, o meu corpo não glorifica a Deus, mas difama o nome dele. Deus mudou de endereço, irmão. Ele habita em você. Você é casa de Deus, selado pelo Espírito Santo para o dia da promessa. Por isso que quando Jesus voltar, Ele não levará ninguém por engano, somente aqueles que foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Você foi selado, o Espírito de Deus habita em você. Só que tem uma coisa, o Espírito Santo ele pode ser apagado. E quando eu sei, pastor, que é apagado, é quando eu estou extravagante na carne, tímido no espírito. Quando as minhas atitudes, como que é o nome do seu filho? Mas ele está dormindo, né, Mateus? É quando o meu comportamento, as minhas falas, elas difamam o nome de Deus. E você é templo, Deus mudou de endereço. Ele escolheu você. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas que você conhece que não conseguem vir para a igreja? Quantas pessoas que vocês conhecem que estão presas no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, e são prisioneiras do corpo? O corpo se tornou o seu verdadeiro cárcere. Quantas pessoas vocês conhecem? Mas a nós foi dado o privilégio de poder levantar a mão e dizer: bendito seja o nome do Senhor. A nós foi dado o privilégio de dizer: tu és grande, poderoso, tu és antes de todas as coisas. Eu glorifico o Senhor em tudo que sou e faço. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Diga para o irmão que está ao teu lado: seja extravagante, mas no espírito. De vez em quando nós descompensamos. Você quer ver uma pessoa descompensada? É quando ela perde o equilíbrio emocional e quer bater em alguém, fica nervoso com alguém, grita com alguém, xinga alguém. Ela fica descompensada, perdeu o equilíbrio. Só se ela é templo do Espírito Santo, mesmo quando ela é descompensada ou ele é descompensado, em seguida ele toma consciência de si. Eu ouvi um bem assim. Por quê, irmãos? Porque o meu compromisso não é com os meus erros. O nosso compromisso não é com a falsa personalidade que nós temos. Não, o nosso compromisso é com a pessoa, com a família, com o homem, com a mulher que Deus me chamou. O Filho de Deus percebe quando ele está fora da presença, ou ele percebe quando ele está exagerando. E o pior, também leva outras pessoas a exagerar com ele.
gente tem que ter sensibilidade. O Espírito Santo, ele fala. Ele fala. Ah, pastor, eu não ouvi. É porque você está desviado demais, irmão. Porque quando você está na presença dele, e ele está em você, ele fala o tempo todo. E aí ele te traz outra vez para o lugar de sobriedade, de discernimento. Porque existem momentos da sua vida que você não consegue discernir a mão esquerda da mão direita. Mas é o Espírito Santo que te traz outra vez para o alinhamento, te traz outra vez para o propósito. Por quê? Porque você é morada dele. Ele habita em você. Você é a casa dele. Ele está te transformando, ele está te santificando. Por isso que o principal nome e principal obra do Espírito Santo é santificação. Por isso ele chama-se Espírito Santo. A principal obra é te santificar. Deus mudou de endereço, irmãos, e Ele decidiu fazer morada em você. Por isso que Ele está te dando uma nova mente, uma nova consciência e um novo coração. Há uma nova mente, uma nova consciência, um novo coração disponíveis para aqueles que são templos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui entre nós. Pastor, aonde Ele está? Em você. Olha Ele aí. Ele mora em você, irmãos. E quando você estiver triste, do que procurar o melhor psicanalista, psicólogo, psiquiatra, antes de fazer qualquer consulta a qualquer doutor, conversa com o doutor dos doutores, chamado Espírito Santo de Deus, que habita em você. E ele vai usar a palavra dele para poder te trazer consolo. Ele vai usar a palavra dele para poder trazer para você ânimo, para dizer, lembrar você que ele não é apenas conosco. Ele não é apenas Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus em nós. Ele é Deus em nós. E misteriosamente em nós. E por que Ele é misteriosamente em nós, pastor? Porque, irmão, para pensar. Como pode o Espírito Santo habitar em você? Como pode o Espírito Santo habitar em mim, irmãos? Você está falando de quem? De mim ou de você? Como pode José Marcel, ele habitar em nós, o Espírito Santo, pastor Anderson? Mas ele decidiu habitar. E como ele fez isso? Ele santificou um lugar em você. Não parece, mas ele fez. Por isso a Bíblia usa essa expressão, nau, santuário. Ele santificou um lugar em você. Ele disse, aqui é meu reino. E gradativamente ele vai estabelecendo o governo dele em você, de modo que até o tocar da última trombeta, tudo em nós será dele. Tudo em nós será dele. Talvez a pastora Valéria, olhando em mim, percebe que existem lugares que ainda ele não pode dizer é meu, mas até o tocar da última trombeta ele dirá, tudo que há em nós é dele. É meu. Lugares que hoje é habitado por tristeza
E normalmente tristezas, ela é fruto de ansiedade, de preocupação, de demandas que nós criamos. Mas vai chegar o momento que esse lugar que você mais sofre com ele, pastor Gesiel, ele vai dizer: esse lugar é meu. E quando ele dizer isso, no abrir e fechar de olhos, em menos de 1 milésimo de segundos, nós seremos arrebatados. E assim como somos conhecidos, conhecemos a palavra de Deus. Tudo que é perfeito se estabelecerá, e tudo aquilo que é imperfeito, abalável, dará lugar àquilo que é inabalável. Tudo que é mortal se revestirá de imortalidade, tudo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, porque aquilo que é perfeito chegará. E eu vou dizer para você, tem um lugar em você que já é perfeito. Qual é o nome desse lugar, pastor? Lugar onde o Espírito de Deus mora. Existe um lugar em nós, Maria, que o Espírito de Deus mora. Ele decidiu fazer morada nesse lugar. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Primeira verdade, ele não veio moralizar o templo, cancelar a religião de Israel. Ele veio trazer a nova religião. Ele veio trazer o novo governo. Ele veio trazer o novo reino. Ele veio trazer o novo mundo. E para isso ele faz o drama profético. Ele faz aquele movimento de derrubar, para simbolizar o novo através daquele movimento. Ele faz a encenação profética. De endereço. Ele mora em você. E ele escolheu um lugar em nós para morar, e a partir desse lugar ele vai ganhando gradativamente outros lugares, de modo que quando Jesus voltar, todos os lugares ele vai dizer: é meu. Terceira verdade da nossa mensagem: Deus nos fez assentar em lugares de honra e nobreza, porque ele disse: essa casa agora tem como promessa ser chamada casa de nação, casa de oração para todos os povos, para todas as nações. E para fundamentar essa verdade, eu quero ler 2 textos com vocês. Primeiro é primeira carta de Pedro 2:9. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Diga assim comigo: vocês são. Mais forte: vocês. Veja que o texto bíblico não está dizendo que vocês serão, ele está dizendo que vocês já são, não serão, vocês já são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza ou as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo o texto, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6, ele nos fez. Diga comigo: ele nos. Mais forte, diga: ele nos.
Então veja que a Bíblia está dizendo que nós já somos e Ele já nos fez. Então Ele não fará, Ele já fez. Fez o que, pastor? Nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai, e a Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Então a Bíblia não está dizendo que nós seremos, a Bíblia está dizendo que nós já somos. O que significa isso, irmãos? Significa que a presença de Deus, para aqueles que já são habitação de Deus, ela não se manifesta mais. Então, quando eu oro, Senhor, manifesta a sua presença, é uma oração que não dialoga com esses textos. Como nós deveríamos orar então agora? Uma vez agora que você carrega a presença de Deus, quem manifesta agora não é mais Deus. Quem manifesta agora sou eu e você. De modo que agora aqueles que carregam a presença de Deus também se tornaram presença de Deus para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Por isso nós não cantamos aqui na igreja: se você adorar, Ele se manifestará. Se você buscar, Ele se manifestará. Nós cantamos: uma vez que Deus se fez presente na minha vida, quem manifesta Ele agora sou eu. Quem é presença de Deus agora sou eu. Então, quando alguém precisar saber, Maria, onde Deus se manifesta, vai lá na tua empresa, porque tem uma mulher lá que negocia segundo o caráter daquilo que ela carrega. Quando alguém precisar fazer forro de PVC na casa dele, vai procurar você que trabalha com forro aqui na igreja, porque você, irmão, que trabalha com forro, o seu caráter manifesta aquilo que você carrega. A presença de Deus se manifesta através de você. Então, mais do que orarmos e buscarmos a presença, nós teríamos que tomar consciência de que ela já está presente. Por quê? Porque o texto bíblico diz que Deus me fez santuário. O texto bíblico diz que Ele me fez rei e sacerdote. E o que o sacerdote faz, pastor? O sacerdote representa o povo diante de Deus. Então, o pastor Anderson, ele está aqui hoje como um sacerdote. E ele está representando quem? Ele está representando o povo dele. Eu estou aqui representando o meu povo. E quem é o nosso povo, irmãos? São aquelas pessoas que nós oramos por elas. São aquelas pessoas que nós intercedemos por elas. São aquelas pessoas que nós aconselhamos. São aquelas pessoas que nós choramos por elas. Esse é o nosso povo. E você representa eles diante de Deus. E eles conhecem a presença de Deus através de vocês. Amém? Então eu vou mudar minha oração, pastor. Eu sou sacerdote. Eu sou habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta através de mim. Determinado irmão foi visitar um irmão muito católico. Ele era muito discípulo de Francisco de Assis. E aquele irmão sabia que o outro era pastor e gostava de ficar falando de Jesus. Na hora que o irmão devoto de Francisco de Assis viu o pastor se aproximando, ele pegou e falou assim: ó, pastor, nem veio me evangelizar, porque eu já sei, o senhor sabe que eu sou muito devoto de Francisco de Assis, nem precisa falar nada para mim. Aí o pastor Carlinhos de Queiroz pergunta assim para ele: você é devoto ou seguidor?
irmão perguntou assim: como assim se eu sou devoto ou seguidor? Porque se você for devoto, o devoto ele fala, até pode falar do santo, faz uma oferenda para o santo, vai na igreja pensando no santo, mas não vive como o santo viveu. Por exemplo, você tem um supermercado aqui, você sabia que você tinha que vender tudo isso aqui e dar para os pobres? Foi isso que Francisco de Assis fez. A minha pergunta para nós hoje: a nossa vida de adorador, de sacerdócio real, de ser presença de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem a presença de Deus. Porque, irmão, orar pedindo a presença de Deus, uma criança faz isso. Orar pedindo a presença de Deus, uma pessoa embriagada faz isso. Orar pedindo a presença de Deus, qualquer devoto faz isso. Agora eu quero ver você estar comprometido com a oração que diz: Pai, faz de mim presença para aqueles que não conhecem. Isso é seguidor e não devoto. E muitas vezes a gente está se relacionando com Deus ainda como um devoto. A gente gosta do santo, mas não quer viver como o santo viveu. Não quer cruz como o santo teve cruz. Não quer aprender obediência como o santo aprendeu obediência. Não quer cumprir propósito, vontade de Deus, assim como o santo fez, que é Jesus o Cristo. Por isso, irmãos, o evangelho, ele é desafiador. Por isso que a Bíblia diz, pastor Silvio, que nós devemos sair da janela da prostituição, ou da janela da prostituta. E sabe por que as pessoas vivem na janela da prostituição? Porque esqueceram aonde é a porta. Se acostumaram tanto se deitar domingo à noite com Deus, e durante a semana com os ídolos, que fizeram da sua vida uma vida de prostituição espiritual e só vivem na janela da prostituição. O seu coração se tornou coração de comércio, covil de ladrões. Só há interesse, só há controle, só há desejo de controle, só há interesse. E o Senhor quer que você saia dessa janela hoje. E que você abra a porta e saia do lugar onde você está. E se torne uma pessoa irrigadora. Sabe por que muitas famílias estão morrendo? Filhos estão morrendo. Famílias estão morrendo. Porque as pessoas deixaram de irrigar a sua família, a sua casa, como sacerdote. Porque nós irrigamos os lugares aonde nós estamos. E Deus te chamou para ser um irrigador. Só que quando nós não estamos irrigando, nós estamos drenando as pessoas. Sabe por que existem pessoas que ainda não conseguiram se libertar dos vícios, irmãos? Porque existem pessoas perto delas e ela mesma que são drenadoras. Só drena, só tira a sua energia, só te desconstrói. Mas Deus te chamou para ser sacerdote, é muito mais responsável se comprometer em ser presença de Deus e irrigar o lugar onde você está. E como que a gente faz isso, pastor? Orando, lendo a Bíblia, intercedendo por eles, chorando por eles. E eu, pastor, que estou todo drenado, que entrei aqui hoje, coloca o teu joelho no chão e começa a pedir misericórdia. E quando você orar, você vai ser regado pela presença de Deus que já está dentro de você. Esse lugar que está dentro de você, de água viva dentro de nós, diz a Bíblia.
João capítulo 7, versículo 38 e 39, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do teu ventre. E o texto continua dizendo, ele disse isso se referindo à presença do Espírito Santo. Existe uma fonte de água viva que vai fluir de você, que vai irrigar todos os lugares, a sua casa, a sua família. E na hora que a tua mulher beber da água da vida que vai fluir de você, haverá libertação lá dentro. Haverá quebra de maldição, porque ainda a maldição não foi quebrada na vida dela e dele. Eles estão presos ainda àquele estilo velho, aquele modo velho de viver. Mas quando o evangelho chegar, nenhuma condenação, nenhuma maldição haverá. Nós estamos assentados em lugares de nobreza. Por isso, meu irmão, quando você for servir a Deus, ou fazer um trabalho para Deus, não faça com mentalidade de escravo, não faça com mentalidade de utilidade, mas faça com mentalidade de nobreza. Deus te fez assentar em lugares celestiais e fez de você um rei e um sacerdote. Do teu lado aí nós temos um rei e um sacerdote do teu lado, uma sacerdotisa do teu lado. Por isso seja uma pessoa contagiante e menos contagiosa ou contagioso. Você já viu que tem gente que quando se aproxima de você, ele é contagiante, ele irriga. Você já viu como tem gente que quando você está em algum lugar, daqui a pouco vocês começam a falar do quê? Das coisas do alto. Agora pessoas treinadoras só querem falar das coisas da terra. Agora pessoas que têm mentalidade do reino de Deus, que têm mentalidade redentora, que já entendeu que é morada de Deus, que Deus mudou o endereço e mora nele, ele fala das coisas do alto. Não fala só das coisas do alto, ele fala de todas as coisas, mas não pode deixar de falar das coisas do alto. E por que nós falamos das coisas do alto? Porque o alto se fez carne. O alto, na linguagem de João, tabernaculou, se fez tabernáculo e mudou de endereço. Habita em mim, habita em você, para a glória de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta fundamental. Diante de tudo que eu disse, diante da consciência que nós aprendemos hoje aqui, diante disso, Jesus não veio moralizar a religião de Israel, mas ensinou profeticamente um novo tempo. Deus mudou de endereço. Deus nos fez assentar em um lugar de honra e nobreza. Diante de tudo isso, tudo que você ouviu aqui, existe um lugar em nós que o Espírito de Deus nomeou para dizer: esse lugar é meu. Ali o diabo não toca, ali o diabo não faz nada. O pecado não altera nada. Nada pode tirar esse lugar que ele disse é meu. Ele comprou esse lugar, está comprado. E ele pagou o primeiro penhor, diz Paulo. O primeiro pagamento foi feito. Ao segundo pagamento, que é na volta do Cordeiro. Diante de tudo isso, Jesus olhando para um homem que estava muito preocupado com o ter. Jesus diante de um homem que estava muito preocupado com a aparência, diante de um homem que estava muito preocupado com as coisas, e que disse: olha, eu tenho guardado no meu celeiro muitas coisas, eu estou tranquilo, eu não preciso de nada. Diante desse homem, Jesus fez uma pergunta que eu faço para vocês hoje aqui: se hoje pedirem a tua alma, de quem será?
se daqui a pouquinho for o último fôlego seu, como aquele moço em São Paulo, acordou pela manhã, e todo dia ele passava ali, entre 7 e 7h15, em frente de uma padaria em São Paulo. Mas aquele dia foi a última vez que ele passou em frente daquela padaria, porque exatamente no minuto que ele estava acostumado a passar naquela padaria, houve uma explosão dentro da padaria, e a primeira pessoa atingida foi aquele homem. Ele não imaginava que naquele dia ele ia ter que dar conta da alma dele. E ninguém aqui sabe o dia que a gente vai dar conta da nossa alma. Mas a minha pergunta para você hoje é essa: se hoje pedirem a tua alma, de quem será? Só que o texto não começa assim. Quem sabe como o texto começa? Isso. Fala mais alto, irmão. Louco! Se hoje pedirem a tua alma, de quem será? Daqueles cuja vida estão vivendo na extravagância da carne, esses vão poder ouvir o sim de Deus? Não! A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Nós passamos a semana inteira, irmão, e domingo à noite nós queremos se deitar com Deus. Prostituta e prostituto. Se hoje pedirem a tua alma, de quem será? Hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de você olhar para dentro de você. Fica em pé e dizer: Deus, eu não quero ser esse homem insensato. Eu vivi a minha vida até hoje de maneira insensata, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, mesmo na sua extravagância, mesmo nas suas loucuras, mesmo nas suas insensatezes, mesmo assim, o Espírito Santo te chama a aliança, a aproximação, e que você possa se posicionar aqui hoje. Quando Jesus está à mesa com os 12 apóstolos, ele diz assim, ó: um daqueles que mete a mão comigo no meu prato, esse me trairá. Sabe o que eles fizeram? Será que é Pedro? Será que é Judas? Será que é esse ou aquele? Foi assim que eles fizeram, sim ou não? Não, eles disseram: será que sou eu? Pergunta lá para Jesus quem é. Pergunta lá para João, para perguntar para Jesus, para ver se sou eu. Quantas áreas da nossa vida, irmão, nós estamos traindo Jesus? E traímos dando risada, traímos dando gargalhada. Mas hoje é uma noite que Ele te chama à reflexão.